Será então que Deus existe? Será que a alma ou o espírito existem? Projeto Releituras chega aí para trazer essas outras colocações, né? Eu vou trazer de novo a ideia de Jung, né, como um autor para que a gente possa responder a essas questões. Então Jung ele dizia que se existe uma realidade material ou se existe uma realidade espiritual além da psique, nós como cientistas, como psicólogos, não podemos responder objetivamente a essas questões, tá bom? Só que o que ele vai dizer é que a ideia de Deus, ela existe, pois afinal de contas em todas as religiões e ao longo da história da humanidade, várias pessoas, vários grupos, várias religiões acreditaram na existência de Deus ou dos deuses. E aí esse objeto pode ser um objeto de estudo. A gente pode estudar, por exemplo, de uma maneira comparativa, de uma maneira simbólica, qual o significado que cada povo, que cada época histórica, que cada religião dava para essa ideia de Deus, por exemplo, né? Então, nesse sentido, o Deus ele poderia ser estudado como um objeto quase que antropológico, né? Do mesmo jeito, a alma, o espírito, né? Nós chegamos a fazer uma pesquisa na minha época de faculdade sobre essa ideia de espírito em Jung, né? E aí, resumindo brevemente para vocês, horas espírito aparece como símbolo, horas como arquétipo, horas como complexo, mas a ideia é que essa ideia de espírito ela pode ser também um lugar conceitual, né? Horas espírito aparece como sinônimo de psique ou alma também, né, para Jung. Então qual é a ideia? A gente tem que observar as coisas a partir dessa perspectiva científica, né, daquilo que pode ser estudado, daquilo que pode ser dito, né? E aí se a pessoa na sua dimensão interna ela acredita que Deus existe, ela acredita que a alma existe, isso vai ser tratado como psicólogo como a sua verdade, como a sua realidade. Nesse sentido, Jung também contribui com a ideia de realidade psíquica, onde ele dizia que o objetivo não era fazer com que o cliente ou o paciente se adaptasse ali a uma realidade física, objetiva, concreta, que para o psicólogo seria aquilo que realmente existe, né? O objetivo, na verdade, era que o psicólogo pudesse abrir mão de seus conceitos, de suas crenças, de seus preconceitos e pudesse mergulhar e acolher e receber aquela realidade psíquica daquele sujeito. Pois a realidade psíquica ela seria uma praticamente para cada um, né? Então Jung traz essa ideia de realidade psíquica como uma forma de resposta também para esse tipo de questionamento. Nesse sentido, na época do Jung existiram também, né, vários fenômenos ligados à questão da ufologia, a questão de aparecimento de discos voadores, né? Então ele tenta também trazer respostas dentro da sua compreensão, do seu modelo científico para isso, né? Então as pessoas quando se perguntam se existem mesmo os ETs, os discos voadores, as abduções, se eram reais os fenômenos de aparecimento de espaçonaves naquela época, né, nos anos 70, por exemplo, o Jung ele traz uma resposta dentro do seu modelo de que aquelas imagens a gente não pode dizer de fato se existe uma realidade, então a gente não pode dizer de fato se existe Deus, e a gente não pode dizer de fato se existem ou não discos voadores, ETs, seres extraterrestres, enquanto isso não pode ser um objeto de estudo claro ou concreto para o modelo científico da nossa época. E aí o Jung ele trazia que essas intervenções elas poderiam ser intervenções a nível de inconsciente coletivo e não a nível de inconsciente pessoal, né? Então não é só a ideia também de eu reduzir a uma ideia de que então isso é só uma criação, isso é só uma imaginação, uma ilusão criada pela psique. Não, né? Ele dizia que era uma intervenção a nível de inconsciente coletivo, a nível simbólico, a nível de experiência. Então não dá para dizer se é algo que de fato é uma realidade material ou se de fato é uma realidade espiritual. O fato é que o fenômeno das aparições existem, né? E isso pode ser estudado na seguinte medida, como realidade psíquica também, né? Se para aquele sujeito, para aquele indivíduo, esse fenômeno é algo que acontece, é algo que faz sentido, aquilo é validado como verdade nesse nível de realidade psíquica para o psicólogo, tá bom? Mas não cabe ao psicólogo dizer se existe de fato, se não existe de fato, né? Então, nesse sentido, Jung não disse nem que existe, nem que não existe esses seres extraterrestres. Ele disse sim que era um fenômeno que estava acontecendo e aquilo seria uma intervenção, uma busca de equilíbrio, né, desse inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo ele não pertence a um indivíduo, ele não pertence a uma época, né? E essa intervenção, o objetivo seria nos levar de volta a esse caminho
de individuação, de busca das verdades maiores da vida, de busca das verdades maiores da alma e de entender que a gente na verdade não sabe o que é que seria a nossa realidade, né? Não sei se ficou muito claro, mas na verdade a ideia central aqui é que não dá para a gente afirmar, enquanto cientistas, enquanto psicólogos, utilizando essa busca dessa verdade científica, qual seria a verdadeira natureza de um determinado fenômeno, né? Nós só podemos trabalhar a partir do fenômeno que aparece, a partir da realidade psíquica daquele sujeito, daquele indivíduo. Então, nesse sentido, tudo que a pessoa trouxer como experiência sua tem que ser validado, tem que ser incluído como experiência, digamos assim, do profissional.